Existe um momento exato na vida financeira de uma pessoa onde tudo muda completamente de direção. É como se você estivesse empurrando uma pedra enorme morro acima durante anos, e de repente a pedra passa do topo e começa a rolar sozinha a seu favor. Esse momento se chama entrar na curva da riqueza, e a maioria das pessoas nunca percebe quando finalmente chega lá, porque estão ocupadas demais olhando para os problemas, ao invés de celebrar as vitórias conquistadas. A curva da riqueza não é sobre ter milhões na conta. Não é sobre dirigir carro importado ou morar em mansão. É sobre chegar naquele ponto de virada, onde seu dinheiro finalmente começa a trabalhar para você, ao invés de você trabalhar eternamente pelo dinheiro. É quando os juros compostos começam a fazer efeito real. É quando suas decisões financeiras passadas começam a gerar frutos concretos no presente. É quando você percebe que não está mais lutando contra a maré, mas navegando a favor da correnteza. O problema é que a maioria das pessoas não reconhece os sinais de que já entraram nessa curva. Continuam vivendo com mentalidade de escassez, mesmo quando já conquistaram base sólida. Continuam se comparando com quem está muito mais à frente, ao invés de olhar para trás e ver o tanto que já evoluíram. E por não perceberem os sinais, acabam desistindo justo quando estavam prestes a decolar de verdade. Neste vídeo vou te mostrar os 5 sinais claros e inconfundíveis de que você já entrou na curva da riqueza, mesmo que ainda não tenha percebido isso. São sinais que separaram quem está no caminho certo de quem ainda está patinando no mesmo lugar. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho porque esse vídeo pode ser o empurrão de confiança que você precisa para acelerar ainda mais. Fica até o final que vou te mostrar o que fazer depois que identificar esses sinais. Preparado para descobrir se você já está na curva? Então bora começar. Sinal 1. Você não fica mais desesperado quando surge um imprevisto financeiro. O primeiro sinal inconfundível de que você entrou na curva da riqueza é quando um imprevisto financeiro aparece e você não entra mais em pânico completo. O carro quebrou? Você resolve. A geladeira pifou? Você compra outra. Surgiu despesa médica inesperada? Você paga e continua dormindo tranquilo. Parece simples, mas é uma mudança psicológica brutal que só quem já passou pelo desespero financeiro consegue entender profundamente. A maioria das pessoas vive num estado constante de ansiedade financeira, onde qualquer imprevisto de 500 ou R$1.000 representa catástrofe total. Quando o pneu fura, tem que parcelar no cartão. Quando o celular quebra, tem que pedir dinheiro emprestado. Quando surge despesa inesperada, a primeira reação é desespero seguido de mais dívidas para cobrir o buraco. É viver na corda bamba financeira o tempo todo, onde um vento mais forte te derruba completamente. Mas quando você entra na curva da riqueza, isso muda radicalmente. Você construiu sua reserva de emergência, mesmo que ainda não seja os 6 meses ideais. Pode ser 2 meses guardados, pode ser 3, pode ser 4. O número exato importa menos que a sensação de segurança que aquilo te dá. Quando surge imprevisto, você não pensa, meu Deus, e agora? Mas sim, ok, vou resolver isso. É uma mudança de mentalidade que reflete mudança real na sua estrutura financeira. Isso não significa que você gosta de gastar com imprevistos. Continua sendo chato, mas deixou de ser desesperador. Você tem base sólida agora, tem chão firme debaixo dos pés. E essa sensação de segurança liberta sua mente para pensar em crescimento ao invés de só sobrevivência. A Renata trabalhava como professora ganhando R$3.500 por mês. Durante anos viveu no limite absoluto, sempre com 0 guardado. Qualquer imprevisto virava desespero total. Teve que parcelar conserto do carro em 12 vezes. Teve que pedir R$1.000 emprestado para a mãe quando quebrou o notebook que usava para trabalhar. Era ansiedade constante e sufocante. 2 anos atrás começou a guardar R$400 por mês religiosamente. Foi juntando devagar, mas consistente. 1 ano e meio depois tinha 7.200 guardados em CDB de liquidez diária. Um dia o carro dela quebrou de verdade. Problema sério no motor. Orçamento de R$3.800.
No passado, ela teria entrado em pânico total e colocado tudo no cartão pagando juros absurdos. Não ficou desesperada. Apenas resolveu. Isso é estar na curva da riqueza. Sinal 2. Seu patrimônio cresce sozinho todo mês, sem você precisar fazer nada. O segundo sinal poderoso de que você entrou na curva é quando você olha para o saldo dos seus investimentos e percebe que ele cresceu mais do que você depositou no mês. Seu dinheiro finalmente começou a trabalhar para você. Os juros compostos que você tanto ouviu falar começaram a fazer efeito visível e mensurável, mas dessa vez foi completamente diferente. Ela pensou por 2 segundos, acessou o aplicativo do banco, resgatou os 3.800 da reserva, pagou à vista e ainda negociou desconto. Voltou para casa tranquila. Naquela noite dormiu em paz, sabendo que ainda tinha 3.400 guardados e que ia repor aqueles 3.800 nos próximos meses. E ela me disse chorando que aquele foi o momento exato que percebeu que finalmente tinha mudado de vida financeira. Não é mais só teoria bonita de livro, é realidade concreta aparecendo no extrato. No começo da jornada de investimentos, você deposita R$1.000 e o saldo aumenta R$1.000. É linear, 1 para 1. Você trabalha, ganha, deposita, saldo aumenta exatamente aquilo. Mas quando você tem base acumulada significativa, a matemática muda completamente. Você tem 50 mil investidos rendendo 1% ao mês? São R$500 de rendimento puro. Você deposita 1.000 e o saldo aumenta 1.500. Seu dinheiro gerou 500 sozinho enquanto você trabalhava, dormia, viajava. Esse é o momento mágico onde você percebe visceralmente que construiu uma máquina de gerar dinheiro que funciona independente de você estar trabalhando ativamente. É o oposto completo de trocar horas por dinheiro eternamente. É ter dinheiro gerando mais dinheiro exponencialmente. E quanto mais tempo passa, mais forte fica esse efeito porque a base cresce. Os juros crescem em cima de base maior, que cresce mais ainda, que gera juros maiores ainda. É a bola de neve positiva da riqueza real. Quando você chega nesse ponto, você entende finalmente por que pessoas ricas ficam mais ricas com o tempo. Não é sorte, não é trapaça, é matemática pura dos juros compostos, trabalhando incansavelmente a favor delas. E agora está trabalhando a favor de você também. O Marcelo começou a investir 3 anos atrás, depositando R$600 por mês. No começo era frustrante porque o saldo crescia exatamente 600. Linear, previsível. Ele continuou consistente mesmo sem ver mágica acontecendo. Primeiro ano terminou com 7.400 investidos. Segundo ano com 17.000. Terceiro ano chegou em 30.000 investidos. Foi no terceiro ano que tudo mudou. Ele percebeu que em um mês específico, depositou 600, mas o saldo aumentou 950. 350 vieram dos rendimentos puros do patrimônio acumulado. Mês seguinte depositou 600 e saldo aumentou 1.000. 400 de rendimento. Ele parou e fez as contas. Seus investimentos estavam gerando quase metade do que ele depositava ativamente. Aquilo mexeu com a cabeça dele de forma profunda. Percebeu que se continuasse consistente por mais 5 anos, o rendimento mensal dos investimentos ia superar o valor que ele depositava. Em 10 anos, o rendimento sozinho ia ser maior que o salário dele. Era dinheiro trabalhando para ele exponencialmente. E Marcelo me disse que aquele foi o dia que sentiu de verdade que tinha entrado na curva da riqueza. Não era mais só ele lutando sozinho. Era ele mais o dinheiro dele trabalhando em equipe. Sinal 3. Você começou a pensar em oportunidades ao invés de apenas contas. O terceiro sinal revelador é quando sua mentalidade muda de sobrevivência para crescimento. Você não pensa mais só em como pagar as contas do mês. Você começa a pensar em oportunidades de crescer ainda mais rápido. Vê um curso que pode multiplicar sua renda e pensa em como investir nele. Vê uma oportunidade de renda extra e pensa em como aproveitar. Surgiu chance de fazer investimento melhor e você analisa com calma ao invés de ignorar por medo. Quando você está lutando para sobreviver financeiramente, toda a sua energia mental vai para resolver problemas imediatos. Como pagar aluguel? Como comprar comida?
Como não atrasar conta de luz. Seu cérebro está em modo emergência constante e não consegue pensar estrategicamente em crescimento porque está ocupado demais, apagando incêndios diários. É viver num túnel estreito onde você só enxerga os próximos 3 metros à frente. Mas quando você constrói base financeira mínima e entra na curva da riqueza, sua perspectiva se expande dramaticamente. De repente, você tem espaço mental para pensar em como ganhar mais ao invés de só como gastar menos. Começa a ver oportunidades onde antes via só riscos. Aquele curso de 1.500 que parecia caro demais agora parece investimento inteligente que pode te render 10 vezes mais. Aquela ideia de renda extra que você sempre ignorou agora parece possibilidade real que vale testar. É uma mudança de mentalidade que só acontece quando você tem segurança mínima. Rico pensa em oportunidades. Pobre pensa em problemas. E você finalmente começou a pensar como rico porque tem base que permite isso. A Júlia ganhava R$4.000 mensais e vivia eternamente no limite. Toda sua energia ia para pagar contas e não ter nome sujo. Nunca pensava em crescer porque estava ocupada demais não afundando. Um dia viu anúncio de curso de design gráfico por R$1.200. Achou interessante, mas imediatamente pensou: não tenho dinheiro para isso. E esqueceu. 2 anos depois de construir reserva de R$12.000 e ter finanças organizadas, viu outro curso. Dessa vez de motion design por R$2.000. Mas sua reação foi completamente diferente. Ao invés de descartar automaticamente, ela pensou: quanto eu posso ganhar a mais se souber isso? Quanto tempo leva para ter retorno? Vale o investimento? Analisou racionalmente. Viu que designers com essa skill cobravam o dobro por projeto. Comprou o curso, dedicou 3 meses estudando intensamente, colocou trabalhos no portfólio. 6 meses depois estava cobrando R$3.000 por projeto, que antes cobrava R$1.500. O curso de 2.000 se pagou no primeiro projeto. E Júlia me disse que a maior mudança não foi o curso em si, mas a mudança de mentalidade que permitiu ela ver aquilo como oportunidade e não como gasto. Isso é pensar como rico. Isso é estar na curva da riqueza de verdade. Sinal 4. Você para de se comparar com quem está mais à frente e celebra seu progresso. O quarto sinal é quando você finalmente para de se comparar obsessivamente com quem está muito mais à frente e começa a celebrar genuinamente seu próprio progresso. Você olha para os seus 5.000 investidos e fica orgulhoso ao invés de se sentir inferior porque fulano tem 50.000. Você comemora ter quitado 3.000 em dívidas ao invés de se sentir mal porque ainda deve mais 7.000. É maturidade emocional financeira que só vem quando você entende que cada jornada é única. Redes sociais estragam completamente essa percepção. Todo dia você vê alguém ostentando carro novo, viagem internacional, apartamento na planta, investimentos milionários. E seu cérebro primitivo compara automaticamente e te faz sentir fracassado, mesmo quando você está progredindo bem. É a armadilha da comparação que mantém pessoas infelizes independente do progresso real que fazem. Quando você entra na curva da riqueza, você desenvolve essa inteligência emocional de olhar para sua própria jornada com honestidade e orgulho. Você sabe de onde veio. Sabe que há 2 anos estava sem nada guardado e hoje tem 10.000 investidos. Sabe que há 1 ano devia 20.000 e hoje deve só 8.000. Você reconhece e celebra seu progresso real, ao invés de diminuir suas vitórias comparando com quem começou de lugar completamente diferente. Isso não é se acomodar, é se reconhecer. É ter gratidão pelo caminho percorrido enquanto continua caminhando para frente. Pessoas que nunca celebram pequenas vitórias desistem no meio do caminho. Pessoas que reconhecem progresso têm combustível emocional para continuar até o final. O Rafael via todo dia no Instagram pessoas da idade dele mostrando patrimônio de 100.000, 200.000, 500.000. Ele tinha 15.000 investidos e se sentia um fracasso total. Pensava: com 32 anos deveria ter muito mais. Vivia frustrado comparando sua realidade com o highlight reel editado dos outros. Quase desistiu de investir porque achava que nunca ia chegar em lugar nenhum. Um dia teve conversa profunda com um mentor financeiro que perguntou:
quanto você tinha investido há 3 anos? Rafael respondeu envergonhado. 0. Não tinha nada. O mentor continuou. Então você saiu de 0 para 15 mil em 3 anos. Isso é crescimento de 100% infinito porque saiu do nada. E você está se sentindo fracassado por quê? Aquilo acertou Rafael em cheio. Ele parou, respirou fundo e mudou completamente a perspectiva. Começou a celebrar seus 15 mil com orgulho genuíno. Parou de seguir contas que só ostentavam riqueza. Focou na própria jornada. E Rafael me disse que aquela mudança de perspectiva foi libertadora. Continua investindo com disciplina, mas agora com alegria, ao invés de frustração. Reconheceu que está na curva da riqueza, sim. E isso basta para continuar crescendo forte. Sinal 5. Você automatizou suas finanças e não precisa mais pensar nisso todo dia. O quinto e último sinal definitivo é quando você estruturou e automatizou completamente suas finanças de forma que elas funcionam sozinhas, sem precisar de força de vontade diária. Seus investimentos saem automaticamente. Suas contas principais são pagas automaticamente. Sua organização financeira acontece automaticamente. Você só revisa uma vez por mês para garantir que está tudo funcionando. Mas não precisa ficar gerenciando microdetalhes todo santo dia. Quando você está lutando para organizar finanças, tudo depende de lembrar, de ter disciplina, de não esquecer. Tem que lembrar de transferir para o investimento. Tem que lembrar de pagar conta antes do vencimento. Tem que lembrar de anotar gastos. É exaustivo mentalmente, e qualquer deslize estraga tudo. Por isso, a maioria desiste. Finanças viram mais um peso na cabeça ao invés de ferramenta de liberdade. Mas quando você entra na curva da riqueza, você constrói sistemas automáticos que rodam independente da sua motivação do dia. Transferência automática no dia que salário cai. Débito automático de todas as contas fixas. Aplicativo que categoriza gastos automaticamente. Alarme mensal, para revisar tudo de forma estruturada. Você transformou finanças de tarefa chata que depende de você lembrar em sistema automático, que funciona mesmo quando você esquece. Essa automação é sinal claro de maturidade financeira. Mostra que você parou de nadar contra a correnteza e construiu barco que navega sozinho. Mostra que você pensa estrategicamente em estruturas ao invés de taticamente em ações diárias. E isso liberta sua energia mental para focar em crescer, ao invés de só manter. A Beatriz passava horas toda semana gerenciando finanças manualmente. Anotava gastos em caderno. Lembrava de transferir para o investimento quando sobrava. Pagava contas uma por uma no vencimento. Era cansativo e frequentemente esquecia algo que virava problema. Finanças eram fonte de estresse constante. Um dia decidiu automatizar tudo de uma vez. Configurou transferência automática de R$ 800 para o Tesouro Direto todo dia 5. Colocou todas as contas fixas em débito automático. Conectou o cartão em aplicativo de controle financeiro que categorizava sozinho. Criou alarme mensal para revisar tudo dia 15. Levou 2 horas para configurar tudo. Nos meses seguintes aconteceu algo mágico. Ela simplesmente esquecia que tinha que fazer alguma coisa. Investimento acontecia sozinho. Contas eram pagas sozinhas. Gastos eram categorizados sozinhos. Ela só olhava dia 15 para revisar e fazer pequenos ajustes. Liberou horas de energia mental que redirecionou para criar renda extra. E Beatriz me disse que percebeu que tinha entrado na curva da riqueza quando passou um mês inteiro sem pensar ativamente em finanças, e mesmo assim, tudo funcionou perfeitamente. Suas finanças viraram sistema automático ao invés de tarefa manual. Isso é eficiência real. Isso é estar na curva de verdade. E aí estão os 5 sinais claros de que você já entrou na curva da riqueza. Não fica mais desesperado com imprevistos. Seu patrimônio cresce sozinho todo mês. Você pensa em oportunidades ao invés de só contas. Para de se comparar e celebra seu progresso. E automatizou completamente suas finanças. Quantos desses 5 sinais você já tem na sua vida? Comenta aqui embaixo com honestidade.
Se você tem pelo menos 3 desses sinais, pode comemorar porque você definitivamente entrou na curva da riqueza. Agora é só manter consistência, que o crescimento exponencial é questão de tempo. Se inscreve no canal para continuar evoluindo junto comigo. Bora celebrar as vitórias e crescer ainda mais.